A primeira notícia que nós temos é um jornal que tem uma notícia do ano 69 a.C., toda vez que vocês se atentarem a essas duas aqui, né? Essas duas letrinhas aqui, nós temos aqui essa daqui, ó. Essa daqui, ó, o AC é antes de Cristo, na época de Júlio César. O que estava acontecendo nessa época? Vocês vão perceber que a notícia está bem atrelada ao que está ocorrendo na época. Estava ocorrendo a dominação de outros povos. Júlio César estava expandindo seu império e ele, com certeza, queria informar para as pessoas que iam contra o seu império julgamentos e execuções para um recado: se você não me obedece, vai acontecer essa execução igual aconteceu com este indivíduo. E aí fatos ocorridos na sociedade, que era, né, uma sociedade de império com rei e rainhas, e lá tinha casamentos, bailes. Então isso tudo era a título de notícia, e não era notícia em papel ainda, eram em placas, provavelmente em pedra, né, talhada em pedra, na pedra, escrito na pedra mesmo, né? E nós temos o primeiro jornal escrito em papel na China no século VIII. Agora pensa bem, pessoal, você escrever tudo à mão no século VIII, né? Tudo à mão. Aí no século XV, nós temos esse ser humano aqui, que não vou me atrever a falar o nome dele. No século XV, o que estava ocorrendo, pessoal? A expansão marítima. Então, olha para você ver, lá no ano 69 a.C., falava-se muito em política, né? Na política, porque ele estava expandindo o império dele, ele fazia política para que o império dele ficasse ali, tivesse sustentação. E aqui já é a movimentação, inclusive, do descobrimento do Brasil. Então as notícias vão ser voltadas mais para o mercantil, olha, não notícias políticas, mas notícias mercantis. No século XV nós não vamos falar tanto sobre política, nós vamos ter muitas notícias mercantis. E o que esse cidadão aqui faz? Ele cria essa questão aqui da tipografia, que são prensas mecânicas fundidas ou de madeira, que eram como se fossem grandes carimbos que tinham como objetivo fazer em série, quer dizer, a mesma coisa, sem a necessidade de ficar escrevendo a vida toda, né? E aí nós temos até o surgimento também dos livros, e aí sim, escrever, já pensou escrever 5 livros com 100 páginas à mão? Então, pensa só, aí cria-se como se fosse carimbos gigantes, e aí você cria a notícia moderna, né? E aí nós temos as notícias em série. No Brasil, nós temos a notícia surgida no Império, e ela vai ter aqui uma conotação política. Vai ser notícias políticas, muitas notícias políticas, né? E que indagavam o governo, que iam contra o Império. Nesse período aqui já estava para acabar o Império, e aí várias notícias eram lançadas de coisas que o Império fazia de errado, que eram as corrupções, né? Que o Império estava fazendo, que era o objetivo das pessoas contra o Império, que ele continuasse. Então, as notícias de tudo que era errado eram, com certeza, impressas e publicadas aí nos jornais que surgiram. Bom, vale lembrar também que nós temos aí o surgimento através do rádio,
O rádio, nós temos aí uma criação de novamente, a notícia foi reinventada através do oral, através do rádio e depois da televisão, né, pessoal? Da TV, da famosa TV. E agora nós também temos notícias eletrônicas da internet, não é isso? Então perceba bem que a notícia só vai evoluindo, mas ela continua. E aí nós vamos perceber que a notícia é um fato, é um relato de um fato, né, que desperta interesse público, que é o alvo do jornal. Quer dizer, o que aquelas pessoas estão interessadas em ouvir? Atualmente nós estamos muito interessados em ouvir notícias sobre coronavírus, notícias sobre a política. Então vai ser a predomínio, vai ser esses tipos de assunto, né? Sobre o meio ambiente, que inclusive foi também uma das questões levantadas, porque está acontecendo muita coisa lá na Amazonas, né? Na floresta amazônica, tá ocorrendo queimadas, invasões, né? E a estrutura é o seguinte: o primeiro parágrafo, ele vai ser o lead, que vai ter o quê? Ele vai ter perguntas básicas, que são o que, quem, quando, onde, como, por quê, né? Olha, lembra aí, você vai ter que, quando escrever sobre o meio ambiente, você vai ter que falar o que aconteceu, quem, quando, onde, como e por quê, tá? Vamos ver que depois nós vamos ter um corpo. O primeiro parágrafo, então, ele quase que conta uma história, ele traz toda a questão da narrativa, o que, como, quando, né? E aí nós temos um corpo, o restante, que vai desmiuçar o que vai falar mais sobre aquele resumo que foi feito no primeiro parágrafo. Aí tem as características principais da notícia, que é a narração, né? Nós temos aí a narração, nós temos aí a lead, né? O corpo do texto, nós temos aí um título simples, né? Uma linguagem pessoal. Um exemplo sobre a notícia do meio ambiente. Então, lá nós temos aqui o título: Marinha confirma ter encontrado mais óleo em praia de 3 estados, né? Nós ficamos sabendo de um problema ecológico que ocorreu ano passado, que inclusive nem se fala mais dele. Depois do coronavírus, nós não falamos mais sobre essa questão que aconteceu do meio ambiente. A gente nem sabe o resultado disso, né? Aí tem, olha, o primeiro parágrafo, que é o resumo. A Marinha do Brasil, quem? Anunciou quando? Hoje. Que encontrou o quê, né? O quê? Que encontrou e recolheu mais 2 quilos de pequenos fragmentos de óleos, onde, né? Nas praias de 3 estados. A retirada do material aconteceu ontem no Rio Grande do Norte, em Alagoas, no Espírito Santo. De acordo com a instituição, não foram registrados resíduos no estado da Bahia, Ceará, Paraíba e Pernambuco. Então, isso aqui é um resumo da notícia, do que vai ser falado, né? Ela tá falando aqui sobre quilos e fragmentos de óleos na praia, né? De 3 estados. Aí, ele vem agora já o corpo do texto, do total do óleo retirado ontem do mar, 2 quilos, porque fala que foi retirado mais de 2 quilos. Aí ele fala, olha, ele vai detalhar no corpo do texto, olha, no corpo do texto ele vai detalhar. Agora o detalhe, o detalhe, olha, quer dizer, lá no início ele fala o quê? Ele fala que foi retirado de mais de 2 quilos. Agora ele vai detalhar, 2 quilos estavam na praia de Tabatinga, no Rio Grande do Norte, em Alagoas. Foram 50 gramas na praia de Lagoa do Pau e 50 gramas de Flecheiras e mais 20 gramas no pontal do Couripe,
né? Então, olha só, aqui já é o corpo do texto, tá detalhando lá, ó. Ele fala lá no início, no primeiro parágrafo, um total de 2 quilos, aqui ele vem detalhar. Aí ele vai detalhando mais, ó. No Espírito Santo foram 60 gramas, na praia de Guriri, né? No comunicado de hoje, a Marinha não detalhou o óleo encontrado, mas diz que a amostra dos fragmentos estão sendo encaminhados. Aí termina, ó, desde 19 de junho, manchas de óleo começaram a aparecer em praias de Alagoas e Pernambuco, segundo o governo. O pernambucano disse na época as primeiras avaliações técnicas, apontamento que o material encontrado em uma das praias proveniente de manchas de petróleo e atingiu o litoral do Nordeste no ano passado, naquele que é tido como o maior desastre ambiental da história do país. Aqui já é a conclusão. Então perceba bem, olha, ele tem aqui a lead, né? Que nós temos aqui o resumo de tudo, aqui ele vem detalhando em cada praia quanto a quantidade que foi retirada, e aqui ele faz um resumo. Então, pessoal, espero que vocês tenham aí uma ideia mais ou menos do que é a notícia. A notícia, ela tem várias, ela pode ser uma notícia até sobre crime, a gente tinha muito hábito de ver, né? Aconteceu no bairro tal a morte de um senhor de idade de 29 anos, e aí tem o detalhamento, assim como ocorreu também nessa notícia, o detalhamento de quantas gramas era. Então, quer dizer, além do contar da história, da narrativa, vem o detalhamento, que é o texto descritivo dentro do texto narrativo, tá bom? Esse foi um exemplo do que seria aí a notícia do meio ambiente, tá? Esse é um exemplo que eu estou trazendo para vocês, tá bom, pessoal?